objetivo da nossa live aqui, gente, vocês que vão nos acompanhar posteriormente, e o Márcio, que já está presente agora, é o seguinte. Como eu falei agora, eu tenho um canal no YouTube, né? Semeador de Ouro, e eu fiz um vídeo, e o Rogério viu esse vídeo e achou interessante uma parte lá, e eu vou discorrer agora sobre esse tema nosso, que é o tema do empreendedorismo, né? Ele vai mais a fundo nisso, e eu vou discorrer sobre o que eu tentei transmitir na live, no vídeo, né? E também conversar com ele e ouvir a opinião dele a respeito disso. Tá certo? Rogério, eu até, peço licença, eu até escrevi algumas coisinhas aqui e também eu vou ler alguns trechinhos do livro para não ficar só nas minhas palavras. Perfeito, perfeito. Perfeito? Pois bem, vamos lá. Uhum. É, o vídeo que a gente viu, que você viu e que foi o tema do nosso encontro hoje, é o pecado da ira contra a riqueza. Eu vou começar já lendo aqui para não me perder, tá bom? Há quem acredite que é errado enriquecer ou melhorar de vida. Algumas pessoas parecem ter raiva de quem procura prosperar, um sentimento que acabam projetando sobre a própria riqueza. Se você acha que ser rico é ruim, terá problemas em se dedicar a melhorar de vida. E o pior, se por alguma razão vier a alcançar sucesso, sentirá culpa. É bem comum as pessoas se sabotarem na busca da prosperidade e do sucesso. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: o que eu entendi desse capítulo que eu li é que tem pessoa Uhum. que há quem acredite que enriquecer é errado, entendeu? Ou melhorar de vida. Porque isso também é uma coisa cultural. Até no livro aqui também ele cita isso. Por exemplo, existe um preconceito contra a riqueza. Muitas pessoas elas associam a riqueza, até porque a maioria de nós não somos ricos, né? Associa essa riqueza à desonestidade ou à corrupção. E isso eu falo, quando eu fiz aquele vídeo, Rogério, eu fiz, quando eu li isso, falei, puxa vida, em algum momento da minha vida eu sentia isso também, né? Ao longo dos anos você vai Uhum. melhorando, você vai tendo mais clareza de mundo e você vai vendo que as coisas realmente não são fáceis para a gente, né? Temos que trabalhar, pegar ônibus, que ralar para caramba, enquanto os empresários eles estão acumulando muito dinheiro. Pois bem, mas também há um contraponto aí, porque a gente deixa de ver o outro lado, que é o do fruto do trabalho e do esforço pessoal. Cada um busca, com as suas armas, tá melhorando de vida, entendeu? E por isso que eu coloquei isso. O autor do livro, ele fala uma coisa, e no discorrer também eu concordei, que esse pensamento é totalmente equivocado, entendeu? Esses conceitos são equivocados. É claro que existem ricos desonestos, egoístas, ele falando aqui, né? Mas isso não é exclusividade deles. Famílias desestruturadas existem em todos os lugares e classes sociais. E fraudes também. Como comprovam os gastos de energia elétrica e TV a cabo, etc, etc, etc. Entendeu? Então, nesse primeiro momento, eu analisando isso, é isso que eu vejo também. Existe uma. Eu não sei se cabe bem a inversão de valor. A gente só olha para aquele lá, tipo, o cara tem muito dinheiro, o cara fez algo errado. O cara tem isso. Como é que pode, no mundo de hoje, no Brasil de hoje, ou o cara tá tão rico assim? Isso, eu hoje, com o conhecimento mais de mundo que eu tenho, eu vejo, ó, há pessoas ricas e generosas, como também há pobres que são egoístas e avarentos. Então, isso é meio Uhum. complicado a gente generalizar. Existem ricos que conseguiram estar onde estão hoje, não vou dizer todos, tá? Como ele falou aqui, claro, com certeza deve ter pessoas que chegaram assim aonde estão por causa da corrupção. E talvez seja até a regra, né? Eu vendo assim, eu parando para dar uma analisada, seja até regra. Talvez muitos, né? Mas muita gente também é trabalhadora, entendeu? E conquistou o seu espaço, o seu crescimento de uma maneira correta, entendeu? E você queria já falar algo que eu vou falar também depois, o que leva a isso também, além de uma interpretação de mundo, né, das pessoas, né, em questão da cultura, como também uma interpretação bíblica errada. Uhum.
Não, não tem problema. Eu acho até interessante você dar continuidade, porque assim você explica todo o que você queria falar no vídeo. O vídeo é bem curtinho, né? Acho que tem 1 minuto e 2 o 1 vídeo 40. que você postou no seu canal, 1 e 40, né? E é até interessante que você pode desenvolvê-lo mais aqui. Então, Tudo não bem. tem problema, pode continuar que Tranquilo. depois eu pego a parte. Tranquilo, beleza. Ó. Então, a origem desse preconceito, de acordo com o autor, e para falar também, eu não falei também do autor, eu peço desculpa, tá? O autor é o William Uhum. Douglas. Para quem não conhece ele, ele é um juiz federal, ele é considerado o guru dos concursos, entendeu? Foi um homem que passou em vários concursos, entendeu? Até ele chegar na posição de professor, escritor, entendeu? E também palestrante, que ele é hoje, né? Inclusive, eu até acompanho ele no Instagram mesmo, eu já vi até umas lives dele. Ele diz aqui, ele é um cara que se considera cristão, né? Ele fala assim, ó, durante muito tempo parece que imperava a noção de ser pobre é bonito, ser rico é uma vergonha e o trabalho é um castigo. Durante os anos foi tendo essa percepção, né? Além da origem histórica e cultural já citada, a outra religiosa decorrente de uma interpretação errada da Bíblia. Aí eu vou citar aqui, tem uma passagem que Jesus fala que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Aí muitas pessoas que não têm um conhecimento, ou até leigas mesmo, ou pessoas mal intencionadas, pregam de uma forma assim, entendeu? A dizer que quem é rico não vai para o céu. Entendeu? Quem é rico, não, é uma forma errada, que Jesus falou isso, isso, isso. Quando, na verdade, Jesus estava querendo dizer a respeito do coração do ser humano, entendeu? Que a pessoa se apegada à riqueza, somente à riqueza, ela tem o amor ao dinheiro excessivo, é isso que vai prejudicar ela, entendeu? Pois bem, tem uma outra passagem também que Jesus ele falou e que muitos, infelizmente, interpretam errado. É a passagem muito conhecida do jovem rico. Ele procurou Jesus para querer saber como que ele faria para herdar a vida eterna. E, na verdade, Jesus falou assim, ó, você tem que vender tudo o que você tem e me seguir. O autor também diz assim, que, na verdade, ele não estava, na verdade, pedindo a riqueza dele, e sim a falha, o problema era o quê? Era a forma gananciosa e o amor que ele tinha pelo dinheiro, entendeu? Foi isso que atrapalhou muito ele. E um contraponto disso, se isso fosse tão ruim, se a riqueza fosse ruim, ou prosperar, ou ter uma vida melhor, aqui nós estamos falando só de rico, né? Só assim, de quem quer ter um padrão melhor de vida. Ela não falaria também em Eclesiastes 5,18, né? Eu até vou ler aqui, senão eu posso não estar falando tudo. Assim descobri o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. Ou seja, não pode haver uma contradição aí, entendeu? O que é Uhum. complicado é as interpretações mal feitas, né? E como resultado disso, né? Deixa eu pôr aqui na página que eu falei aqui, que eu ia falar aqui, para terminar, né? Vamos ver aqui. O problema aqui, ó, é a admiração pelos, é o apego ao dinheiro, entendeu? É isso que ele quer dizer que é o errado, entendeu? Quando você se apega ao dinheiro. Então, aí, por isso que naquele vídeo que é curtinho, eu não consigo talvez transmitir a ideia por completo, entendeu? Mas o que eu quero dizer, o que eu quis dizer no vídeo que eu fiz foi isso, que a gente tem que se desapegar dessas mentalidades que nos foram impostas, inclusive aí a mídia também tem um papel fundamental nisso, que é te influenciar negativamente ou de acordo com interesses escusos, como nós conversamos em outras áreas, entendeu? Basicamente, foi isso que eu quis dizer. Que é o apego ao dinheiro. Tem gente que não gosta de quem é rico. E aí cria um sentimento que é negativo, de ira, de remorso, de revolta e tal, porque a vida dela não está boa. Sendo que, aí nós até falamos um pouco antes, né? Quando a gente se desenvolve como pessoa, a gente cresce, entendeu? E isso que faz bem pra gente. A gente se desenvolver como pessoa, e aí, consequentemente, quando você se desenvolve como pessoa, você vai crescer, poderá ter oportunidades melhores, entendeu? E sua vida vai melhorar. Basicamente é isso, Rogério.
Não, então, foi realmente. Eu percebo que o autor, né, o William Douglas, né, que você Isso. comentou, ele fica muito, pelo menos nessa parte do livro, nessa questão em si, ele fica na questão mais moralista da riqueza, né? A gente não. Existem ricos que a gente não deve encarar a riqueza como um pecado mortal e etc. Enquanto você falava, eu me lembrei aqui que eu comentei com você antes da live que eu estava vendo um rapaz que ele também tem um canal de empreendedorismo no YouTube, que é Arata Academy. O nome dele é Seiichi Arata. Estava até vendo o vídeo dele há pouco tempo. Hum. E ele comenta duas coisas que eu acho que vai bem, que incrementa nesse comentário que você fez aí. Ele falou a respeito da, do efeito Golem e falou também do problema da. Agora eu não vou lembrar o outro termo que ele utilizou. O efeito Golem, são questões psicológicas que ele estava comentando. O efeito Golem, por exemplo, é quando você utiliza uma situação. Por exemplo, você tem uma situação onde você tem uma certa desigualdade, certas desvantagens. Você é pobre ou você tem dificuldades e isso dificulta o seu avanço. Isso acaba criando em você uma negatividade. E aí você transmite essa negatividade para as outras pessoas. Olha, como nós somos pobres, por exemplo, o filho, um exemplo mais prático é o filho. Como nós somos pobres, meu filho, você nunca vai conseguir nada na vida. E aquilo vai internalizando. Ele falou que é o efeito Golem. Você vai fazendo a cabeça da pessoa de forma negativa, né? Um exemplo dele que você citou desse ódio a quem tem riqueza, né? Todo mundo que prosperou, e realmente, nem todo mundo que prosperou, nem todo mundo que venceu na vida venceu porque agiu de falcatrua, né? O outro, que eu não vou lembrar agora, é a respeito também de você internalizar os seus estereótipos. É a ameaça, eu me lembrei, a ameaça do estereótipo. Ele citou um estudo que foi feito nos Estados Unidos e ele comentou que negros americanos, eles sempre ouviram a ideia do estereótipo, né, porque o negro americano é inferior ao branco americano. Então, alguns negros americanos internalizaram isso de tal forma que eles tiveram resultados negativos na prova, quando eles iam ter uma prova junto com pessoas brancas. Então, ele citou esses dois exemplos, que são exemplos psicológicos, né, dentro da psicologia, que acabam atrapalhando a pessoa no momento em que ela, individualmente, no quesito individual, ela vai tentar explorar novas oportunidades e alcançar os seus valores. Eu concordo com ele, e como eu disse para você, eu concordo que esse aspecto individual é importante. O meu problema, e aí já entramos na questão do empreendedorismo, que tem muito a ver com a sua série, tem muito a ver com o próprio vídeo em si, assim, dentro da questão do empreendedorismo, do qual eu acho muito interessante, gosto bastante, inclusive esse Arata, ele até comenta uma coisa que eu achei curiosa, que no caso, o método que ele usa, né, que é o método de mentalidade positiva, ele trabalha dentro dos aspectos que você pode atuar. Existem aspectos das quais você não consegue, são fatores externos que impedem, às vezes, a sua progressão, o seu sucesso, mas existem aqueles aspectos que são internos, ou seja, os individuais, que é aquilo que a gente comentou. O cara tem que levantar cedo, o cara tem que estudar, o cara tem que correr por onde. E nesses aspectos, a parte social não vai envolver, isso é verdade. Eu concordo com ele, até dou um ponto para ele, que foi não uns poucos, né? Não posso dizer porque eu não assisti todos, mas o que às vezes você vê no mundo empreendedorista, na literatura empreendedorista, é quase uma coisa religiosa, que é o que nós vamos comentar aqui. Mas ele conseguiu analisar de um aspecto bem, bem coerente. Olha, existem aspectos que atrapalham, mas dentro dos aspectos que você pode alterar, isso você pode fazer. Por exemplo, o que é? Acordar cedo, estudar, ser criativo, procurar ser proativo, ler bastante. Isso aí ninguém vai fazer para a gente. Então, dentro desses aspectos, ele até comentou que o método dele de mentalidade positiva pode ajudar. Enfim, o meu problema, na verdade, como eu disse, a questão do sucesso ou do fracasso do empreendedorismo, ele se divide, na minha opinião, em duas facetas. Você tem o aspecto individual, que nós comentamos um pouco agora, que você fala no seu vídeo também, na sua série, que é uma mudança interna. E aí você falou da Bíblia, eu me lembrei de um versículo que diz: e transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para saber qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que quer dizer? Primeiro você tem uma transformação, e como ocorre essa transformação? Você transforma pela renovação do vosso entendimento. Eu acho esse versículo bárbaro, né? É um dos versículos da Bíblia que eu acho muito bárbaro. Você tem uma renovação no seu entendimento, ou seja, sua mentalidade muda, e aí, através dessa renovação, você tem uma transformação. Então, ela é feita em 2 passos. Olha eu entrando no empreendedorismo aí. Você tem 2 passos. Você tem, primeiro, uma mudança de mentalidade e, por um outro lado, você tem uma transformação no seu dia a dia. Você coloca aquela mudança que está aqui no racional, no seu aspecto mental, que você coloca ele em prática no dia a dia. Por exemplo, é o que você está fazendo agora. Pô, eu estou lendo o livro aqui do William Douglas, que você comentou. Beleza. E ele fala lá de passos importantes, como criatividade, enfim, como esforço, como poder encarar a realidade de uma maneira muito mais altruísta, enfim. Só que se você não transforma isso numa realidade no seu dia a dia, de nada acontece. Então, eu acho muito interessante esse versículo. Esse versículo, ele termina dizendo para que você saiba qual seja a boa, perfeita e agradável, boa, perfeita e agradável, que é uma progressão, né? Sim, verdade. Conforme você vai se transformando por essa renovação. Esse é o aspecto individual. Porém, dentro do empreendedorismo, e aí vai minha crítica, existe uma coisa que o professor Leandro Carnal, que é um desses historiadores, estudiosos que muito fazem palestras aí, ele fez um comentário que eu acho muito pertinente. Ele falou que hoje nós temos uma espécie de teologia do empreendedorismo. Porque, ao mesmo tempo que você tem um aspecto individual, você tem também um aspecto que é aquele aspecto que eu comentei lá que o Arata falou, que ele foge do seu controle. Seria uma espécie de aspecto mais socioeconômico. E é dentro desse item que muito dessa pregação do empreendedorismo, não estou dizendo todos, mas que dentro da pregação do empreendedorismo, novamente, não o empreendedorismo do aspecto individual, mas essa pregação do empreendedorismo, ela acaba, na minha opinião, tropeçando um pouco. Porque ela entra, por exemplo, em temas como a meritocracia. A meritocracia, que vem do grego, né? Meros, que se eu não me engano significa merecedor, quem merece. E kratos, que significa poder. Então a pessoa seria o poder de quem mereceu. A meritocracia é dentro desse ideário teológico, dessa mania, dessa modinha do empreendedorismo que a gente tem muito, né? De literatura, de textos, de pessoas fazendo palestras, etc. Essa meritocracia, na minha opinião, ela parte de um conceito equivocado. Ela não parte de um conceito onde você tem um sistema social, uma sociedade, que concede a todos os seus indivíduos iguais oportunidades, com justiça, para que através da meritocracia, a partir do momento em que cada um vai lá e faz a sua parte, quem for melhor alcança isso. Não. O conceito que esse pessoal muitas vezes coloca, meio que disfarçado no seu discurso, é o de uma competitividade exacerbada. E é uma competitividade que muitas vezes invisibiliza as desigualdades que nós temos no país. Porque, por exemplo, como eu disse, eu até fiz um vídeo, depois que eu vi esse seu vídeo, você acaba me inspirando. E eu fiz um vídeo, não sei se você chegou a ver, né? Um vídeo que até causou uma certa polêmica lá com alguns colegas, e onde eu faço algumas críticas em relação não ao aspecto individual do empreendedorismo, que, como eu disse, é válido, mas é esse aspecto que muitas vezes o empreendedorismo meio que esconde. O ideário empreendedorista, muitas vezes, ele oculta, né? Invisibiliza. Porque, veja bem, por que eu não acredito que no ambiente social, eu acredito na meritocracia num ambiente fechado. Por exemplo, nós temos meritocracia, por exemplo, num setor de trabalho. Lá no seu trabalho, você está em igual condição com os seus colegas, às vezes tem um que está mais antigo, conhece mais, mas geralmente depois que você pega um certo ritmo do seu trabalho, você fica nivelado com os seus colegas. Suponhamos que surge uma oportunidade de vaga. Olha, a gente vai fazer um concurso aqui dentro do serviço para ver quem tem mais produtividade, e quem tiver mais produtividade no final vai conseguir a vaga. Beleza, beleza. Ali você está começando das mesmas condições que os seus adversários. Se alguém ganhar, é quem tem mais preparado. Isso é meritocracia. Meritocracia dentro de uma sala de aula, por exemplo, um aluno que ele é melhor do que o outro porque ele estudou
ele teve condições, num exercício lá em sala de aula, ele conseguiu entender lá o cálculo que o professor fez, a explicação do professor, ele fez anotações, ele fez prévias preparações e aí ele conseguiu se destacar naquele setor. Meritocracia. Agora, no ambiente social, lá fora, onde o bicho pega para capar, essa meritocracia está diluída, ela não existe. Porque o sistema social que a gente vive, ela impede com que oportunidades iguais cheguem a todas as pessoas. Eu até citei numa conversa que nós tivemos a respeito de um gibi que eu vi uma vez. O gibi não, era mais ou menos um gibi, um quadrinho online que eu vi, em inglês chamado On a Plate, de um australiano, eu não vou lembrar o nome dele, eu até fiquei de rever, depois eu esqueci. On a Plate significa mais ou menos como de bandeja. Eu acho que eu citei para você, numa das nossas conversas aí. E ele conta, criticando a meritocracia, ele conta o seguinte fato. Imagine, ele conta duas histórias, uma história de um menino e uma história de uma menina que nascem, né? A menina mora na periferia, acho que de Sydney, não sei, numa favela, e o rapaz mora num bairro de classe alta. Aí no bairro de classe alta não tem barulho, ele dorme tranquilamente, lá ele tem a babá dele, aí quando ele cresce, os pais dão todas as condições para que ele possa vir a ser um bom estudioso. Desde pequeno ele é incentivado a ser um vitorioso, a vencer. Os pais não aceitam que ele tire menos do que 9. Se ele tira 7, ele é logo redarguido. Ele é orientado a ser sempre o melhor. Desde pequeno ele já começa a estudar outras línguas para ter melhores oportunidades. Aí ele vai crescendo, ele não precisa trabalhar cedo porque os pais dão todas as condições. Me parece que o pai dele é um advogado e a mãe é médica na história, eu acho que é isso. E aí quando ele cresce mais, quando ele sai da universidade, ele faz a universidade com a ajuda dos pais também, o pai pagando, tal, ele estudando de boa, passa horas estudando. E aí quando ele sai da universidade, ele pega um estágio onde? Na empresa do amigo do pai dele. Já a menina nasceu praticamente numa favela. O pai abandonou a mãe cedo, ela teve poucas condições, um barulho tremendo, era tiroteio no bairro, pá, pá. Aí a mãe não tinha muito sossego, a criança também não. Ela viveu em meio a toda aquela desigualdade. Quando ela adquiriu uma certa idade, ela começou a estudar. Logo teve que sair, porque a mãe precisou dela para ajudar dentro de casa. Os estudos dela foram meio que atrapalhados nisso. Ela chegava com a nota 6, nota 7, a mãe não entendia nada, a mãe era quase analfabeta, né? Nunca estudou, então a mãe falou, parabéns minha filha, mas a menina tirou 6, 5, a mãe nunca incentivou a menina a estudar. Eu posso te contar isso, que o meu caso foi assim, viu? A minha mãe, por causa da sua pouca formação, ela quase que não se envolvia, então eu tive que sozinho, filho único, sozinho, e aí vai a questão da meritocracia individual, né? Fomos correndo e tal, mas socialmente, oportunidades eu tive poucas em relação a outras pessoas. E aí, chegou um certo momento em que a menina não conseguia fazer universidade, teve que trabalhar em trabalhos horrorosos para poder pagar a universidade, chegava na universidade, dormia. Aí chega um momento da história, enfim, ela teve dificuldade para ter empregos. Aí teve um momento da história em que ela está fazendo um bico num buffet, essa menina, onde ela tá servindo pratos, ela é garçonete. E aí a história mostra esse rapaz, o primeiro que eu comentei, onde ele já é advogado, está entre os colegas dele, né? Essa menina, na hora, no final, ela dá um canapé para ele numa bandeja, por isso que é on a plate, entrega a bandeja para ele, ele pega o canapé e fala, nunca ninguém me deu nada de bandeja, tudo que eu tenho hoje, eu conquistei a muito suor. Aí deixa esse momento para a gente poder, né? E aí você vê, o que eu falei aqui, mas é um quadrinho, mas é uma situação que você se reverbera em diferentes lugares. Coisa, né? Exatamente. E esse que é o problema. Né? Por exemplo, a meritocracia ela diz para você, joga para você, ela nasceu no seio do liberalismo, e o liberalismo ele busca essa ideia da individualização extrema. Esse é outro ponto que eu critico do empreendedorismo teológico, né? A hiperindividualização, que é você colocar nas costas da pessoa a questão do sucesso ou do fracasso dela, é, de certa forma, um perigo. Porque, embora seja importante a gente ter esse aspecto individual de você ir lá e conquistar,
a gente tem que ter a consciência que nem sempre a gente vai encontrar facilitações, dificuldade, vai encontrar um espaço livre para a gente passar. Com certeza E às não. vezes a pessoa. E aí às vezes a pessoa não consegue e ela internaliza uma culpa. Aí essa culpa acaba sendo um pouco o contrário daquele que eu falei no início, do efeito Golem e do ameaça do estereótipo, que o rapaz falou no vídeo dele. Por que eu digo que é um pouco diferente? Porque aquelas duas lá é uma internalização sua. Você se chega àquela posição de que você é um fracasso e nunca vai conseguir. Só que esse outro ponto que eu estou citando, que é da autocondenação, da autocomiseração, é quando você, por causa das dificuldades, dos problemas, você não vence, e esse discurso que diz que você tem que vencer o tempo inteiro, porque hoje em dia a nossa sociedade, é papo furado quem diz o contrário, a nossa sociedade exige que nós sejamos um sucesso o tempo inteiro. E quando se fala em sucesso, logo se atrela a sucesso financeiro. Inclusive esse rapaz, ele comenta no vídeo dele também, ele fala, não, mas às vezes as pessoas têm outras metas de sucesso. Por exemplo, o cara, ele luta para poder ser bem sucedido, mas ter mais tempo com a sua família. Isso é uma forma de sucesso. Ou o cara que muitas vezes até perdeu o emprego, mas perdeu o emprego por um ato de justiça, porque ele perdeu o emprego porque ele não queria participar de alguma mamata. Aí ele, opa, eu perdi o emprego. Então são sucessos. Ele falou disso, mas a sociedade em si, isso é uma verdade, e a gente sabe disso, e esse discurso teológico empreendedorista acaba forçando uma ideia de que você tem que ser sucesso o tempo inteiro. E quando você não tem esse sucesso, a pessoa internaliza essa ideia e ela acha que ela é um fracasso, que ela fracassou na vida. Resultado. Um dos resultados desse problema é aquilo que você falou no início. Muitas vezes você culpa, os pobres acabam se culpando porque são pobres. Eu sou pobre, eu sou pobre porque eu fracassei. Eu sou pobre porque eu nunca consegui. E ao mesmo tempo, o rico, ele se auto vangloria. Eu conquistei, que nem o rapaz na história em quadrinhos. Eu consegui porque eu fui o melhor. E esse discurso acaba invisibilizando os privilégios que esse cara teve durante a vida dele e acaba invisibilizando as desigualdades que permitiram que aquela pessoa não vencesse na vida. Novamente, eu não estou dizendo com isso que isso é uma desculpa, né? Eu sou contrário ao efeito Golem e à ameaça do estereótipo. Tá? Isso não é desculpa para você ficar na sua casa, eu sou pobre mesmo, então vou viver aqui na miséria e... Né, tem um versículo que fala que o cara vai deitar e aguardar a morte, né? Não é isso. Existe o aspecto individual, você tem que sair para conquistar o seu pão. Só que a gente tem que entender, e eu me lembro sempre de uma frase que o pastor Marlon falava, ele comentava uma frase que eu achava muito interessante, ele falou assim, que existem as regras e existem as exceções. Nunca vá pelas exceções. Essas pessoas que venceram na vida, que começaram de muito pobres e venceram na vida, elas são exceções. Infelizmente são exceções. Não quer dizer que você não possa conseguir. Claro, sucesso e fracasso não tá dado no destino. Mas a gente tem que entender que há certas condições que, infelizmente, atrapalham o seu avanço. Eu gostaria de citar, antes de passar para você novamente, acho que você já tem alguma coisa para falar. Tem um outro exemplo que eu costumo dar, uma brincadeira que eu costumo fazer a respeito do Monte Everest. Imaginemos duas pessoas que vai fazer uma disputa para ver quem chega no Monte Everest no topo. É uma montanha extremamente alta, a montanha mais alta do planeta. Terrível. Ela é muito... E aí duas pessoas resolvem concorrer entre elas para ver quem vai chegar no topo. Um tem condições melhores, o outro já nem tanto. Aí beleza, o que tem condições piores, ele vai lá, compra os piores materiais de segunda mão, porque não tem dinheiro para comprar o melhor. Aí ele vai lá, muito custo, no Tibete, chega lá, um frio terrível, com a blusinha toda furada, e ele vai lá, começa, né? Não comeu na noite passada, teve que guardar o dinheiro para poder pagar a pensão que ele ia dormir. Mas beleza, foi lá e está lá se esforçando, dentro da individualidade dele, né? Vamos lá. Do outro lado, o cara rico, ele compra os melhores aparelhos, os aparelhos de última geração, ele compra a melhor blusa, e ele chega do lado e fala, quer saber? Eu não vou subir essa montanha toda não. Eu vou chamar o James, o meu mordomo, ele vai vir de helicóptero e vai me levar metade do caminho. Aí vem o James, desce lá com o seu helicóptero, leva o cara metade do caminho e de lá, na metade da montanha, ele consegue subir de boa. Aí a pergunta é, quem vai chegar primeiro?
Ou melhor, quem vai chegar vivo. Entendeu? Então, às vezes, a gente vê isso. E só para Não, encerrar, tranquilo. o que me preocupa, e o porquê que eu concordo com essa crítica do Karnal, da teologia, do empreendedorismo, é que muitas vezes eu vejo aspectos religiosos dentro dessa questão do empreendedorismo. Por quê? Porque quando você tem uma religião, você vai para a igreja, ou para o monastério, ou para o templo, e aí você ouve lá pastor, o monge, o bispo, quem quer que seja o padre, ele vai lá e fala, faz o sermão, faz a homilia lá, e aquilo enche você de fé. Pô, aí você ouve, por exemplo, que o mundo foi feito em 6 dias. Você fala, pô, Deus é maravilhoso. O mundo foi feito em 6 dias, a Bíblia está dizendo. Quando você sai da igreja e você encara a realidade ela vem te dar um... Aí você começa, peraí, mas aí eu estou ouvindo aqui dizerem que o mundo não tem só 6 dias. Ah, mas tem essa outra coisa aqui que contradiz um pouco lá. Só que quando você tem uma religião, você se apega no aspecto da fé, que é a certeza das coisas que se esperam. Eu estou esperando, não tenho certeza. Aliás, eu tenho certeza, só estou esperando, mas ela não virou concretitude ainda. E a certeza das coisas que se esperam é a convicção dos fatos que não se vê. Eu não estou vendo um fato, mas eu tenho convicção dele. Ou seja, é uma coisa, um aspecto muito interior. Você tem aquela certeza, mesmo que você não tenha provas dela. Dentro de um ambiente religioso faz um sentido. Agora, o empreendedorismo faz uma coisa parecida. O cidadão ouve lá, ou lê o livro, ou ouve lá o discurso, ele fica todo, não, vai lá que você... Ô Zé, vai lá que você vai conseguir. Se você fizer esse passo que o Steve Jobs fez, que o fulano fez, e pá, alguns passos muito interessantes, muito legais. E aí o Zé vai e vai encarar a dificuldade. Aí a realidade começa a bater no Zé. Mas você não tem inglês. Como é que você vai concorrer com um rapaz que está estudando inglês desde os 12 anos? Ô Zé, mas e aquele cara que passou 8 horas estudando para passar no FUVEST? Que nem eu vi num jornalzinho uma vez, um cara que estudou, o cara foi segundo lugar no FUVEST, na FUVEST. Estudou 8 horas. Aí eu virei para as colegas que estavam comigo no almoço, aí perguntei, qual de vocês aqui estuda 8 horas para passar numa prova? Aí a maioria riu, né? Porque ninguém consegue estudar 8 horas. A gente precisa trabalhar, precisa fazer um monte de coisa. Outra Meu sogro fica realidade é sabendo uma outra, coisa. né? Meu sogro. Bom, então, o cara estudou 8 horas. Por quê? Porque ele tinha um background, um pai que podia dar condição. Não estou dizendo que ele é ruim por causa. Aí eu entro um pouco naquilo que você falou. Eu não estou dizendo que ele é ruim por causa disso. Eu não estou dizendo que essas pessoas são má. Ah, então o rico é ruim porque o rapaz estudou 8 horas e você não pôde, então você. Não, não é isso. Ele não é. Mas o sistema, entendeu? O sistema faz isso. E esse sistema muitas vezes é invisibilizado nesse discurso do empreendedorismo. E aí a pessoa, ela internaliza isso e transforma numa espécie de aspecto de fé. Não, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E as dificuldades começam a vir, e aí com o tempo ela vai vendo que aquilo não se torna tão real. E aí entra naquela coisa da individualização. Ela se autoculpa pelo fracasso. Ou seja, o pobre se culpando por ele ser pobre. Ou o rico dizendo que ele é rico porque ele tem méritos. E nem sempre é assim, né? Verdade, cara. Cara, olha, eu gostei muito da sua argumentação aí. Achei totalmente ela coerente, entendeu? Concordo com vários pontos que você falou aí. E realmente, cara, ó, não sejamos hipócritas, né? A gente sabe que a grande maioria de nós, isso desde que o mundo é mundo, sempre vai existir a parte da elite e sempre vai existir a parte da plebe, né? Não vamos dizer assim, mas só para a gente situar. Você citou alguns trechos aí, né? Das oportunidades, até daquela mocinha com o cara lá, né? Que é rico. Eu concordo com você, existe uma distância enorme, quase que infinita em alguns aspectos, né? Mas, sobretudo, assim, o que eu aprendo, o que eu entendo do autor do livro que eu estou lendo, que eu já até terminei de ler já, e que muitas coisas me são úteis, é o seguinte: ele te estimula a você não desistir, a você, mesmo com essas dificuldades que vão existir, você vai criar uma resistência maior a certos problemas. Nós sempre na vida vamos ter problemas, vamos enfrentar adversidades. Inclusive, nenhuma dos vídeos que eu fiz, eu estou falando isso aí também, né? A questão da resiliência.
A resiliência é você se adaptar rapidamente a uma dificuldade, a uma adversidade e combatê-la, entendeu? Para que você possa aprender com os erros, entendeu? E da próxima que vier, você vai estar um pouco mais forte. E vai indo. Eu não estou aqui sendo uma pessoa, sabe assim, como dizer, idealista, a palavra certa. Não estou querendo dizer, que vai ser assim, vai acontecer. Cada caso é um caso, entendeu? Cada situação é uma situação. Como você falou assim, tem pessoas que passam por isso, que essa moça aí teve que passar, entendeu? De acordar cedo e tal, né? E não conseguiram chegar numa posição de prestígio tal qual ela queria. Mas também tem aquela coisa. O prestígio, o sucesso, ele é relativo. Ele é um de cada um. Cada um tem uma noção de sucesso. Por exemplo, tem pessoa que o sucesso para ela é ter um emprego, ganhar tal salário X, ter um filho, ter uma casa, para ela isso já é felicidade. E não é errado, sabe? Agora, o conceito, que eu estou querendo dizer assim, que tem muita gente que, como você falou, fica nessa neura, né? Não é. Aí fica internalizando isso, fica triste com isso, por já, eu sou um pobre mesmo, eu sou ferrado, não vai dar nada certo, não sei o quê. E acaba deixando de alcançar aqueles sonhos mais altos dela por falta de estímulo também, falta de condições, entendeu? E também por ela olhar em volta dela e não querer e não conseguir ver uma vitória, entendeu? Como você falou aí, não dá para ser sucesso o tempo todo, né? E, cara, o meu entendimento do livro é o seguinte, cara. Eu busco muito o equilíbrio, entendeu? Eu sei também que em certos pontos a gente tem que renunciar um pouco do equilíbrio. Por exemplo, você tem uma meta, tem um alvo, você tem que se sacrificar. Mas eu, aprendendo isso com o livro e com as minhas experiências e observando outras pessoas, a gente tem que ter equilíbrio, entendeu? Procurar crescer, Uhum. procurar mais conhecimento, procurar se desenvolver, entendeu? Que aí você vai agregando conhecimento, valor, entendeu? E hoje em dia, se, por exemplo, a pessoa não quer ser funcionária, ela pode, com muitas dificuldades, inclusive, né, vou sair pela pandemia, muita gente está quebrando, né? Mas você pode até ser uma pessoa autônoma, entendeu? Se adequando às tecnologias, tal. Sabe, tem muita coisa, tem muito Uhum. conteúdo hoje que é importante, que é bacana, entendeu? Que eu acho que ajuda bastante se você garimpar. Infelizmente, a gente sabe que tem muita pessoa que perde tempo na internet em vez de ela ocupar esse tempo que ela teria com conteúdo de qualidade, né? Pois bem, você também citou também os aspectos religiosos, né? Junto com o empreendedorismo. Eu também percebo isso, entendeu? Porém, cara, eu acho salutar, eu acho saudável, entendeu? Porque assim, a gente sabe das dificuldades do país, né, das condições sociais, das desigualdades que tem, mas quando você, pelo menos, tem uma visão assim, puxa, eu vou melhorar de vida, eu vou crescer, eu vou me desenvolver, se eu não sei, eu vou aprender, sabe? Eu acho que é isso que é o interessante e que o autor, em todo momento, no livro, quer passar. Você ser grato pelo que você tem, você ter uma visão de futuro, saber aonde você quer chegar e você trabalhar para isso, que não tem segredo. E outra, ter prazer nisso que você faz, né? Aí, cara, você até citou em um caso de estudo também, que eu lembrei de um rapaz que eu sigo, um concurseiro, né? O nome dele é Hugo Freitas, né? Por exemplo, quem quer estudar, por exemplo, para concurso público? Desculpa aí, câmera. Ele até falou Não. assim, gente, eu vou passar aqui, eu aprendi isso a duras penas, eu estudava 8 horas por dia, 6 horas, mas eu estava esgotado, eu não tinha vida, nem vida social eu não tinha. Ele falou o seguinte, gente, tenha um estudo sustentável. Por exemplo, se você pode só dar 1 hora por Uhum. dia, 2 horas, faça aquilo que você pode estar fazendo, sem que você tenha uma vida social, entendeu? Então, é isso que eu vejo ao longo do livro. Ele te incentivando a você quebrar certos paradigmas, certas coisas que a vida, talvez, e as circunstâncias nos proporcionaram. E como você falou, a gente internaliza isso pelo ambiente que a gente está vivendo, está convivendo, entendeu?
muitos até são pessoas que são até fracas, que acabam indo para a marginalidade e tal, achando que isso vai ser um meio mais rápido e tal. E a gente sabe que isso, ao longo prazo, isso é muito ruim, né? Ele falando disso Uhum. aí, cara, sabe, isso me abre muito a mente para isso. De que a gente precisa quebrar paradigmas. Deixar de, talvez, ser um pouco vítima, porque nós também, mesmo que nós tenhamos dificuldades, nós não podemos ser vítima, que não dá pra fazer, não dá pra fazer aquilo. Dentro da nossa limitação, a gente tem que tentar vencê-la para a gente se desenvolver e conseguir algo, posições maiores, entendeu? Isso é o meu pensamento, é o que eu aprendo vendo esse livro, apesar do sistema que tem no Brasil, no mundo, né, disso tudo, a gente pode se superar, entendeu? Eu vou dar até um exemplo aqui, Uhum. que você conhece bastante, entendeu? Da minha família. Olha o meu pai, cara. O meu pai tinha todos os motivos para ele desistir, para ele não estudar. Veio de uma família pobre de Minas Gerais, ele veio lá praticamente do Vale do Jequitinhonha, que é a parte mais pobre de Minas, entendeu? Filho de um casal de 8 filhos, entendeu? Veio para São Paulo, construiu tudo, teve 5 filhos, mesmo assim quis estudar, entendeu? Quis buscar um pouco de conhecimento, quis sair daquela vida limitada que ele tinha, entendeu? Ele lutou e quem sabe, todos sabem que o meu pai era gago, entendeu? Tinha muitas limitações, mas ele, dentro da limitação dele, ele se superou, entendeu? Aos 49 anos, ele se formou, entendeu? E seguiu a vida dele, entendeu? Ele alcançou o objetivo dele e muitos que riam dele foram clientes dele. Então isso que é bacana, entendeu? A gente pode estar superando, eu tomo isso como exemplo para mim e também para quem possa estar vendo, Uhum. entendeu? De que a gente pode se superar, entendeu? A gente pode vencer essas barreiras. Como nós citamos, tem ricos que são desonestos, mas isso aí, em toda camada da sociedade, tem gente que presta, tem gente que não presta, tem gente que é boa, tem gente que é ruim. Tem muita gente que é rica e é humilde pra caramba. E tem gente que é pobre, que não tem nada para comer, entendeu? E se acha o bambambam da história, entendeu? Uhum. Beleza? Então é isso que eu penso que o livro traz, É, entendeu? E sobre esse assunto que nós estamos não, com comentando. certeza. É porque assim, cara, o pessoal vai achar que porque eu tô com roupa vermelha e a barbona, vai achar que eu sou comunista. Tava pensando aqui quando você tava falando, Ah, né? Então, cara, o seu pai é um grande exemplo, com certeza. Eu me lembro da época que vocês até ajudavam ele a vender churros. Você até trazia para mim que, nossa, churro é da hora, nossa, hein? eu nem lembro disso mais, cara. Obrigado por aqueles churros. Nem lembrava disso mais. Você levava lá os churros lá, falava, traz uns churros lá, mano. Aí você trazia todo sábado, você trazia lá amassado, mas você trazia os churros Legal. que o seu pai vendia. E realmente, assim, o esforço, ele é importante, como nós comentamos no começo, porque existe o aspecto individual. Se pela manhã eu não levantar e trabalhar, ficar aqui esperando as coisas acontecerem, nada vai acontecer. A sociedade que nós vivemos, ela é injusta, mas ela tem alguma parcela de oportunidade de ascensão. Eu comentei isso no meu vídeo, inclusive, no vídeo que eu fiz sobre um pedaço, né? O vídeo eu não fiz toda a crítica e também não falei todo do empreendedorismo. A gente aqui está tendo a oportunidade de melhorar essa discussão. Mas no vídeo eu comento que a sociedade que nós vivemos atualmente, que é uma sociedade capitalista, ela dá mais oportunidade de ascensão do que as anteriores. Por exemplo, no feudalismo você não tinha essa oportunidade. O cidadão nascia carpinteiro, o filho dele ia ser carpinteiro, o neto dele ia ser carpinteiro e vivia a vida inteira assim. E ao mesmo tempo, se ele fosse lá um limpador de bosta, o filho dele ia ser limpador de bosta e assim. A sociedade estamental também é a mesma coisa, a que é dividida em castas. Hum. Teve uma novela famosa aí, o pessoal deve lembrar, do Caminho das Índias. Falava sobre os Dalits. Não sei se quem assiste novela vai Caminho saber. da Índia. Existia uma casta, ainda existe. Ainda existe. Apesar da lei ter mudado na Índia desde a da década de 50, ainda existe muito dentro da cultura do indiano essa ideia da sociedade de estamento. Uma sociedade dividida em casta. O Dalit, que é o cara que mexe lá com. Que é o pó do pó da sociedade, ele nunca tem oportunidade nenhuma, enquanto que os Brahmins, né, que são os responsáveis pelo governo, pelo comércio, esse pessoal só vive e nunca há ascensão. O capitalismo ele quebra isso, ele dá essa oportunidade
de uma ascensão maior. O cidadão que está aqui embaixo, ele pode alcançar. Isso é fato. Ninguém está discutindo a respeito disso. O problema é aquilo que eu comentei da frase do pastor Marlon. Você tem as exceções. Essas pessoas são exceções. Seu pai foi uma exceção. Agora, eu acho que se a gente sentasse com ele e perguntasse, Rafael, o senhor teve muitas dificuldades. Não teve? Tive muitas dificuldades. Essas dificuldades, se eu gostaria que seus filhos tivessem essas dificuldades, provavelmente ele diria que não. Por quê? Porque dá para a gente criar uma oportunidade para que todos tenham... Veja, a dificuldade que o seu pai enfrentou para ser um advogado, ela é um exemplo, sim, um exemplo de luta e de fé, e a gente tem que seguir esse exemplo. Mas ela é um exemplo também da crueldade que essa sociedade expõe para certos indivíduos, enquanto que outros não têm, tiveram uma ampla facilitação. Como eu disse da história do rapaz lá, que o pai ajudou. Novamente, eu não estou levando isso para uma crítica moral, não estou dizendo de maus e bons, estou falando do sistema. Estou dizendo que o fulano é ruim porque ele é rico e o outro fulano é bonzinho porque ele é pobre. Não estou falando isso, é moralismo, eu não entro nessa situação. Estou falando do sistema, das falhas do sistema. Nós vivemos num sistema social onde permite que o pai do Everton venda churros, seja zoado, tenha poucas oportunidades e consiga vencer, sim, mas quantos que vendem churros e sorvete e hoje morrem? A gente conhece histórias de pessoas que trabalharam 3, 4 empregos e nunca conseguiram nada. Existe também aquela questão de, às vezes, a pessoa não soube ter aquela expertise de poder, sei lá, empreender da maneira correta. Existe. Mas a gente tem que admitir que existe uma puta falta de oportunidade para muita gente. Eu me lembro da história de uma juíza, eu vi uma palestra de uma juíza uma vez, ela foi a primeira juíza mulher e negra. A gente tem 10 minutos, né? Eu vou tentar ser rápido. Tranquilo. Ela foi a primeira juíza negra e mulher do Rio de Janeiro, uma comarca lá do Rio de Janeiro. E eu me lembro que ela fez essa palestra e falou, pessoal, eu era muito contra cotas, as cotas raciais. Porque eu vim de uma família de 6 filhos, a gente veio da favela, de 6 irmãos, e eu fui, lutei, etc. Mas quando eu olho para trás e vejo as dificuldades que eu tive para chegar aqui, eu penso comigo, será que era necessário ter passado por tudo aquilo? E eu penso também, ela falando, será que os meus filhos precisam passar por todo aquele sofrimento? Não. Se a gente pudesse, e é uma outra crítica que eu faço ao empreendedorismo, o empreendedorismo ele individualiza de tal maneira e coloca que você tem que ir lá no mundo e vencer, que tira o lado em que nós devemos não só observar esses defeitos, mas combatê-los o máximo possível. Eu sempre cito o exemplo, eu estava assistindo um filme ontem, não sei se a Maria chegou a assistir comigo, acho que ela não assistiu todo, a respeito de uma ativista negra nos Estados Unidos, a Annette Water. Ela foi uma ativista negra, ela era conhecida, inclusive, por ser casca grossa, ela enfrentava a galera mesmo. E ela tinha esse discurso, que muita gente acha que é vitimismo. Ah, porque eu sou negro, eu não tive dificuldade. Ela tinha esse discurso. Mas ela não deixava que isso impedisse ela de avançar. Só que ela também lutava para que houvesse melhorias sociais para toda a comunidade negra. Porque, assim, uma coisa que a gente precisa entender, se todos os negros, americanos, brasileiros e da África do Sul, que lutaram contra o racismo e ainda lutam por oportunidades, por mudanças na lei, por mudanças nos governos, por mudança na sociedade, tudo isso que nós conquistamos hoje de igualdade, aconteceu porque houveram lutas coletivas. Se todas essas pessoas apenas se fiassem no discurso individualista, vai lá e prospera, nunca teríamos tido mudança. Por exemplo, o apartheid, ele separava as escolas. Você tinha a escola de branco, e você tinha para os negros um tipo de escola chamado banto, que eles chamavam de banto. E a escola dos negros só recebia estudo para gente que era para negros que eram mansos, né? Não eram muito rebeldes, e era só para aprender a trabalhar na casa dos ricos. Porque o apartheid, ele separou as pessoas em guetos, e um deles, o mais famoso, é o bairro de Soweto, colocava os negros lá, e os negros vinham de manhã, atravessavam a cidade, eles tinham que ter uma documentação de que eles trabalhavam. Israel faz isso hoje, hein? Israel faz isso hoje na Palestina, com os palestinos.
O palestino é cidadão de segunda classe em Israel. A gente pode até comentar sobre isso. Aliás, eu sou anti-sionista, para quem não sabe. A gente pode discutir sobre isso também. Israel faz isso com o povo palestino. O sionismo é um conjunto de sistemas políticos, raciais, que colocam o povo judeu, não o povo judeu, mas o povo de Israel, como digamos assim, o principal povo daquela terra, da terra da Palestina. Em contrapartida, eles ignoram todos os outros que já estavam lá, porque em 1948, depois que o Estado de Israel foi fundado, ele foi fundado, mas fundado em terras de pessoas que já tinham lá, já haviam pessoas morando lá. E Israel praticamente comeu toda a faixa de Gaza, todo o que era a Palestina, a antiga Palestina histórica, virou território de Israel hoje. Israel cercou as principais cidades. Os palestinos são considerados cidadãos de segunda classe. Quando eu falo Israel, eu não falo de todo o povo judeu. Eu falo que é um sistema de governo, uma política de governo. E aí que eu falo novamente. Nós temos no país essa falta de oportunidades num país como o Brasil, que é amplamente desigualdade, são políticas de governo. São políticas que dificultam ou não facilitam para que pessoas como seu pai, minha mãe, tenham mais oportunidades. Porque eu não questiono a questão de você competir com uma outra pessoa. Se a outra pessoa ganhou porque ela é mais preparada, beleza. Desde que haja uma oportunidade para todos. Agora, permitir que as pessoas tenham tantas dificuldades, tantas faltas de oportunidades, eu acho que esse que é o grande problema. E talvez um dos outros defeitos que eu vejo no empreendedorismo é isso. Ele te tira desse aspecto social, faz com que você apenas se individualize, vai lá e conquiste por si próprio. Que vai acabar provocando, se você vem a fracassar, muitos problemas, porque você internaliza aquilo, e ao mesmo tempo te tira de um foco de você entender que nós precisamos lutar por algo melhor. Eu sou adepto, veja, eu sempre falo isso, eu não sou socialista nem comunista. Mas eu acho que a sociedade brasileira ela pode e deve ser muito mais igualitária. Por isso que nós temos que prestar atenção em quem nós votamos, prestar atenção nas políticas de governo que são implementadas, porque se a N-Network, se o Nelson Mandela e outras pessoas ficarem só presos no discurso individual, eu vou vencer por mim mesmo, e esquecesse dos aspectos sociais, jamais teríamos tido a lei em 1964 dos Estados Unidos dos direitos civis dos negros. Os negros até hoje estariam andando num ônibus e o branco em outro, estudando numa escola e o branco em outro. Isso aconteceu porque os negros se uniram e lutaram contra aquele sistema. Martin Luther King, Malcolm X, toda essa galera aí. Atualmente a Angela Davis, muita gente não gosta dela, mas eu sou fã dela porque ela também lutou pelos direitos civis. São pessoas que saíram às ruas, lutaram por um direito coletivo, não só individual. Porque eles sabiam que, devido a eles serem negros, enquanto o sistema fosse desigual, eles não conseguiriam avançar na vida. Então, esses aspectos que eu mais critico. Porém, sem tirar aquilo que você falou, que você fala nos seus vídeos, que são muito bem colocados, da questão da pessoa lutar e buscar também pelo seu pão de cada dia. Porque o individualismo, ou melhor, o empreendedorismo, ele tem aspectos muito interessantes, como a proatividade, como, por exemplo, a criatividade, de você sair da caixinha, né? E assim por diante. Só que a gente tem que entender, sempre lembrando, eu vou terminar minha fala aqui, mas a gente tem que entender que nós vivemos num sistema que é extremamente desigual e que ele foi feito, infelizmente, para dar certo para poucos. Eu sempre falo que o capitalismo é como se fosse uma gangorra. Uma galera que está aqui, ó, que tem muito mais oportunidades e vai replicando essas oportunidades para os filhos, para os netos. E o que estão aqui embaixo, muitas vezes não tem oportunidades. Não que não possam, mas não tem essas oportunidades de ascensão. E aí que é o grande porém disso, né? Que é o grande ponto de interrogação que eu coloco a respeito dessa questão do empreendedorismo. Porque, afinal de contas, se todo mundo quiser empreender, quem é que vai ser o trabalhador da fábrica? Infelizmente, essa é uma verdade. Se você tem uma fábrica numa cidade, se todo mundo da cidade quer virar dono de fábrica, quem vai trabalhar nas fábricas? Então, a verdade é que o sistema ele te prega uma coisa, mas, na realidade, não é para poucos. E isso são empreendedores. Empreendedores dizem isso. Eu vi um empreendedor falando outro dia aí, empreender não é para todos. E sem falar que o empreendedorismo ele é desigual de país para país, de situação para situação. Atualmente nós estamos vivendo uma crise pandêmica, né?
eu vi recentemente naquela fatídica reunião ministerial do nosso querido presidente da República, o ministro da Economia, ele falou que não ia ajudar as pequenas empresas. Aí eu fico pensando, para você que quer ser empreendedor, como é que pode, mas como é que você vai empreender com o ministro da Economia dizendo que não vai ajudar as pequenas e médias empresas, sendo que são elas que garantem 70% dos empregos? Então, uma série de problemas que, muitas vezes, a teologia, não o empreendedorismo em si, mas a teologia do empreendedorismo não divulga ou invisibiliza e vai jogando individualismo na pessoa, vai jogando, vai jogando. Essa talvez seja a minha maior crítica. Olha, o que você colocou aí, puxa, me fez pensar de um outro ângulo agora, essa questão aí, entendeu? Eu acho, como eu te falei, eu acho saudável essa questão deles te motivarem, né, para que você tenha planos, tenha projetos, tenha ferramentas para isso. Mas realmente, vendo por esse lado social, é mais complicado mesmo por causa, como você falou, do sistema. Infelizmente, existe um sistema, mas eu acho assim, eu levo muito isso para mim. Não acho que eu tenho um lado, uma veia empreendedora, entendeu? Até gostaria de ter, né? Já tive várias vontades de começar algo, porém a gente, como você falou, nós nos esbarramos em várias burocracias e dificuldades, entendeu? Ao longo desse período. Mas, cara, a conversa foi muito bacana, entendeu? Temos aí 20 segundos. Eu quero te agradecer mais uma vez, cara, pela sua participação, pelas suas colocações aí, tá bom? E espero que numa próxima a gente possa trazer mais conteúdo de qualidade para o pessoal, beleza? Obrigado, Rogério. Com certeza, com certeza. Um abraço para você. Um abraço aí, Boa gente. noite, gente.